Bom dia, alunos do segundo ano. Vamos aprender um pouquinho hoje sobre calorimetria, matéria de super importância no ensino da física. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai conhecer agora é o conceito correto entre calor e temperatura. Vamos ver se a gente consegue entender. Olhem a ilustração acima, mostrando a diferença entre os dois. Nós temos a temperatura, que mede o grau de agitação das moléculas. No estado sólido, olha como que as moléculas são representadas, no estado líquido e no estado gasoso. Já calor não é a mesma coisa que temperatura, muitas vezes a gente confunde, né? Mas vamos ver o que é o calor. O calor é a transmissão de energia quando existe diferença de temperatura entre os corpos, sempre do mais quente, que é o de maior temperatura, para o mais frio, que é de menor temperatura. Então, o corpo que está com um grau mais agitado das moléculas, ele apresenta uma temperatura maior. Aí ele transfere esse calor para o próximo. Então, essa transferência de energia nós chamamos de calor. Internamente, a agitação das moléculas é chamada de temperatura. Aí tem um exemplo de uma cantada de um físico numa balada. Ele poderia chegar numa menina facilmente e dizer: oi gata, estamos em um local com alta energia cinética das partículas, ou é você? Então, olha aí. Aí ele está se referindo, na verdade, à temperatura, que é o grau da agitação das moléculas. E conforme nós vimos, existe então diferença entre a temperatura e entre o calor. Nós vimos que o calor, na verdade, é a energia térmica que transita de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. E isso acaba quando eles entram no equilíbrio térmico. Por exemplo, igual a gente fez a experiência na sala. Nós colocamos 3 potes com água, um com água morna, o outro com água em temperatura ambiente, o outro com água fria. E o que aconteceu? Com o tempo, aqueles três potes com água, eles iriam ficar na mesma temperatura. Então, houve uma transferência de calor entre eles e com o tempo eles todos ficaram na mesma temperatura. Então, aí acabou a transferência, né? Eles entraram, nós chamamos de equilíbrio térmico. Já a temperatura, nós vimos que é o grau de agitação entre as moléculas. Então, está relacionado com a energia cinética do átomo ou da molécula. Deu para entender essa diferença, então? Sempre vai ser, a transferência de calor sempre vai ser de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Uma curiosidade é quando se usa aquela expressão, a pessoa está com temperatura. O que quer dizer isso? Que ela está com febre. E a temperatura normal de um corpo humano sem febre varia entre 36 a 37,5 graus Celsius. Um aumento disso mostra que a pessoa aumentou a sua temperatura corporal, elevando-se e tendo febre. Então, na verdade, em geral, é uma resposta do organismo ou do corpo a determinada doença. Ele responde através do aumento dessa temperatura, né, indicando que a pessoa está com febre. Então, nós estávamos falando agora há pouco sobre equilíbrio térmico, e aí explica um pouquinho melhor. Nos mostra que 2 ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. No caso, aí nós temos o corpo A e o corpo B. Nós vemos que o corpo A é um corpo que está com outra cor, representando que ele é um corpo mais quente. E o corpo B é um corpo frio. Com o tempo, eles vão trocar o calor, sempre o de maior temperatura para o de menor temperatura, e eles vão depois entrar em equilíbrio térmico depois de um tempo. Ou seja, eles vão ficar com a mesma temperatura. Continuando, esse processo de transmissão de calor, ele pode acontecer de 3 formas. Eu acho muito interessante essa matéria. As 3 formas são radiação, condução e convecção. Nós vamos estudar sobre cada uma delas agora. Por exemplo, a radiação térmica, ela já é uma transferência de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas, que elas podem se propagar no vácuo. Por exemplo, o Sol, ele transmite radiação, né? Mesmo sem estar em contato com o Sol, a Terra é aquecida por ele.
Então, através das ondas eletromagnéticas do Sol, ele transmite o calor para o planeta Terra. Nós vamos ver agora vários exemplos que mostram a radiação ou irradiação, que é um processo de transmissão de calor. Outro processo seria a convecção. A convecção já é um processo de calor, uma transmissão de calor que ocorre nos meios líquidos e gasosos. Também é bem interessante porque são ondas de calor que transitam de cima para baixo. Então é bem interessante. São correntes quentes e frias que sobem e descem, realizando assim um movimento de distribuição do calor. É como quando a gente coloca um líquido para ferver e ele entra em ebulição. O que acontece? O mais quente sobe e o mais frio desce. O mais quente sobe e o mais frio desce. Então, existe uma distribuição dessas correntes quentes e frias dentro do líquido que é colocado para ferver. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Já o processo de condução já acontece nos meios sólidos. Por quê? É um grau de agitação de moléculas que vai indo de uma molécula para outra, vai esquentando uma molécula para outra, até conseguir aquecer toda a superfície. Por exemplo, quando a gente está fazendo comida e a gente usa uma concha, por exemplo, de metal que não tem aquela madeira para a gente segurar. A gente deixa ela dentro da panela que está no fogo. Daí um tempo, o que vai acontecer com a nossa mão que está segurando aquela concha de metal sem borracha, sem madeira, sem tecido, sem nada? Não vai esquentar? Isso é a condução. Lá embaixo começou a esquentar a concha e foi esquentando até chegar na nossa mão. Então isso daí é o processo de condução. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Olha aí na ilustração a condução nesse bastão de metal que o homem está usando para mexer com uma fogueira. O calor está passando de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Não acontece de uma hora para outra, não. Vai sendo aos poucos até chegar na mão do homem que vai esquentar. Ele vai ter que soltar rápido aquela haste de metal que ele está mexendo. Isso é a condução. A radiação, que seria o quê? É exatamente o calor do fogo, né? Representado por essas ondinhas aí vermelhas na ilustração, vermelhas arroseadas. Então, está explicando, radiação, calor se transfere pelo espaço sob a forma de radiação infravermelha. Até quando a gente senta na cadeira, depois quando a gente sai da cadeira, debaixo das nossas nádegas, não fica quentinho na cadeira? Foi radiação que a gente transmitiu para a cadeira. A outra ilustração, convecção, calor proveniente da chama, que é transferido pela circulação da água, olha aí. O mais quente sobe, que é onde ficou mais próximo da superfície, ali onde o fogo está atingindo na chaleira, e o mais frio desce. Mais quente sobe, mais frio desce. Por isso que o ar-condicionado é colocado no alto, porque o que ele vai fazer? Já que o mais frio desce, ele no alto vai fazer com que aquela corrente mais fria vai descer e vai expulsar a corrente quente de dentro da sala para o alto. Então, vai acontecer aquele movimento. E o ar frio descendo vai refrescar toda a sala. Por isso que geralmente o ar-condicionado fica em cima, o congelador nas geladeiras geralmente fica em cima, porque é bem mais rápido o processo. O ar frio é mais denso, ele vai descer. Ok? Mais um exemplo aí de condução. O menino com a haste de metal, né, numa vela. Acabou queimando a mão dele com o tempo. Esse daí é o processo de condução. Aí nós temos o processo de convecção na geladeira, né? O ar frio descendo, expulsando o ar quente que vai subir. O congelador na parte de cima, para isso acontecer com maior facilidade. Aí nós temos um exemplo de radiação ou irradiação, que é provocada através de ondas eletromagnéticas, né? O Sol é um bom exemplo disso, né? Aquecendo a Terra. Agora nós vamos ver um exemplo de um recipiente que ele consegue impedir os 3 processos de transmissão de calor. E é um recipiente bem simples, que na maioria dos casos todo mundo tem uma em casa, que é uma garrafa térmica.
Olha aí na ilustração, o exemplo da construção de uma garrafa térmica. Olha os componentes que ela contém e cada componente foi especialmente projetado para impedir que aconteçam esses três processos de transmissão de calor. Vamos analisar como é feita uma garrafa térmica? Um objeto tão simples, mas que na verdade tem uma explicação para todos os componentes que a contém. Vamos ver. Então, um recipiente ele é termicamente isolado quando ele não permite a transmissão de calor entre o interior e o exterior. Então, não é possível construir um recipiente perfeitamente isolado. Que vocês veem, apesar da garrafa térmica ela ser projetada, né, de uma forma mais segura possível, mas ela não é um recipiente totalmente, perfeitamente isolado. Tanto é que o líquido lá dentro vai perdendo um pouco, né, a sua temperatura. Mas, no entanto, existem vários utensílios com seus mais variados graus de isolação, de isolamento. Vamos ver como foi projetada a garrafa térmica. A tampa dela foi projetada de forma a reduzir a convecção térmica, tá vendo? Reduz, mas não é perfeitamente zerado o processo de convecção térmica. Mas ela reduz bastante, tanto é que o líquido ali ou fica frio por mais tempo, ou fica quentinho por mais tempo. Então, o que seria a convecção? Exatamente, né, aquelas correntes, né, aquelas correntes quentes e correntes frias, né? A quente e a fria. Então, para isso não acontecer e a temperatura não modificar, ela é isolada nesse sentido aí, para tentar encontrar um equilíbrio de que ela não mude, não tem essa mudança de convecção térmica, não tem essas mudanças nessas correntes quentes e frias. O vácuo que existe entre aquela camada de plástico que tem na superfície da garrafa e por dentro tem a parede espelhada, vocês já observaram que ela não é colada à parede espelhada, não é colada com aquela parede de plástico superficial? Então ali tem um vácuo, né? E ele tem a função de reduzir a condução térmica, né? Para não transferir calor nem para dentro e nem de dentro, que está o líquido quente ou o líquido frio, para fora, né? E as paredes espelhadas, por que espelhadas? Para ela impedir a irradiação térmica. Então, as ondas eletromagnéticas batendo ali, elas vão ser refletidas de forma a não prejudicar o líquido que contém a garrafa térmica. Então, tudo foi perfeitamente projetado para impedir esses três processos de transmissão de calor que nós acabamos de conhecer agora. Interessante, né? Sabiam disso? Se não sabiam, é uma coisa nova para o conhecimento de vocês. Nós conversamos também na sala um pouquinho sobre capacidade térmica e calor específico. Apesar das fórmulas serem parecidas, mas existe diferença entre os dois. Os dois são representados com a letra C. A capacidade térmica é representada com C maiúsculo e o calor específico é representado com C minúsculo. E existe diferença entre eles. Qual seria essa diferença? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Agora, como curiosidade, vamos ver quem consegue acertar. Veja essa figurinha aí. Vai no mate, compadre? Não, obrigado. É que esqueci das minhas luvas de amianto. Por que será que ele falou que tinha que segurar com as luvas? Qual seria o processo de transmissão de calor envolvido nessa ilustração? No final do vídeo, eu dou a resposta. Pensa aí. Então, tem várias experiências que podem ser feitas com condução térmica, algumas que eu citei aqui, né? Alguns exemplos que eu dei. Também tem outras experiências sobre convecção, né? Tem o exemplo da geladeira que a gente viu. E também tem algumas experiências relacionadas à radiação, inclusive aqui no meu canal tem uma experiência bem interessante, em que alguns alunos, eles conseguiram fazer fogo através da radiação solar e a partir da água. Então é bem interessante essa experiência, eu vou deixar o link aqui, depois vocês acessem para vocês verem esse exemplo. Mas na experiência mostra que demorou um pouquinho, né, até o sol conseguir aquecer a água para produzir o fogo. Por que será? Por causa do calor específico da água. Cada substância tem um calor específico diferente. O que é isso? Vamos entender um pouquinho agora sobre calor específico e capacidade térmica.
Qual é a diferença entre capacidade térmica e calor específico? Os dois são representados pela letra C. A letra C maiúscula, que é a capacidade térmica, e o C minúsculo, que é o calor específico. Mas vamos ver a diferença entre eles. Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Aí tá a fórmula, Czinho, que é o calor específico, é igual a Q, que é a quantidade de calor, ou de calorias, dividida por massa vezes o ΔT. Esse T maiúsculo representa temperatura, o T minúsculo em física representa tempo. Aí, no caso, é temperatura, porque estamos lidando com calor, com temperatura, calorimetria. Então, essa daí é a fórmula para a gente calcular. Lembrando que cada material possui um calor específico diferente, ou seja, precisa de uma quantidade diferente de calor para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Tem até um exemplo aí, né, de algo que foi elevado aos 26 graus Celsius a 27 graus Celsius. Então, aí nos mostra que para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse componente aí a 1 grau Celsius, precisamos fornecer para ele 0,5 calorias. Então, vai depender muito de cada material. Vamos continuar agora. Calor específico, continuando aí, né? Aí vem trazendo o exemplo de calor específico da água. Precisa de 1 caloria por grau Celsius, ou seja, para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, nós vamos precisar de 1 caloria. Nós usamos essa unidade de medida, caloria, dividida por grama, grau Celsius. Continuando. Agora, a capacidade térmica, representada pelo C maiúsculo. É a quantidade de calor que um corpo necessita perder ou absorver para que sua temperatura sofra uma variação unitária de 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico de cada substância. Então, C aí está explicando, né, os símbolos. Capacidade térmica, o M é a massa, o Czinho é o calor específico da substância. Então, continuando. Então, resumindo, o calor específico vai depender muito, né, de cada material. Tem materiais que esquentam muito mais rápido do que outros. Olha na tirinha aí que interessante. Por que, né, que a água do mar está gelada às 11 da manhã e às 7 da noite ela está morninha? E com a areia já não acontece isso. A gente tem que lembrar que o calor específico da areia é diferente do calor específico da água. A areia precisa de muito menos calor para poder ser aquecida do que a água. A água precisa de mais calor. Então, a segunda tirinha aí fala exatamente isso. Ó. O calor específico da água é bem maior do que o da areia e por isso precisa de mais tempo para aquecer cada grama de água em 1 grau Celsius. Ela precisa de muito mais tempo do que a areia. Então, no início da noite, a água ainda está morna, porque o calor específico dela é alto. Então, ela leva muito mais tempo para esfriar em relação à areia. Então, ela consegue fazer isso, né? É igual na experiência que nós fizemos na sala também. O que aconteceu quando vocês foram cortar a garrafa com barbante? A água conseguiu absorver o calor. Ela tem um calor específico muito bom, né? Então, ela absorveu o calor para ela. Capacidade térmica dela. Porque nós vimos que a capacidade térmica é exatamente, né, esse processo em que pode tanto absorver ou perder o calor para poder haver uma variação da sua temperatura, do seu calor específico. Ok? Depois vocês podem observar também um vídeo que tem aí no meu canal, vou deixar o link aqui, que mostra a experiência de 3 bexigas. Uma estava cheia de ar, a outra estava cheia de areia, estava com um pouco de areia, e a outra estava com água. Qual das 3 será que vai estourar primeiro? Então, dá uma olhadinha aí no vídeo, tá bom? Depois cheguem às suas conclusões.
Agora, quais serão os tipos de calor? Nós temos o calor sensível, que também pode ser chamado de calor específico. O que é isso? É a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo, sem que haja variação do estado físico da matéria. Ou seja, consegue elevar a temperatura, mas eles não vão se modificar de líquido para sólido, de sólido para líquido. Vamos continuar. A equação que mede a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo é Q, quantidade de calor, é igual a M, massa, C, calor específico, que geralmente vai ser dado no exercício, ou vocês também terão que descobrir, então as outras letras serão dadas os valores, e ΔT, que é a variação da temperatura, porque é com T maiúsculo. Nós podemos gravar essa fórmula da seguinte forma, né? Que macete. Fica facinho de vocês gravarem. Que macete. Então, quer dizer que há uma variação de temperatura, porém, não há variação física da matéria. Então, às vezes, não vai dar o valor exato do calor específico. Então, vocês vão ter que descobrir o calor específico. Com qual fórmula? Pode ser com essa fórmula ali da capacidade térmica, se no exercício estiver falando sobre capacidade térmica. Ali tem a massa e tem o C maiúsculo, que é a capacidade térmica, e o C minúsculo, que é o calor específico. Então, às vezes, a gente vai ter que usar essa fórmula primeiro para poder descobrir e depois usar ele no que macete. A gente vai fazer alguns exercícios mais à frente que vai dar para a gente poder entender isso na prática. Continuando, outro tipo de calor é o calor latente. Aí já é diferente, o calor latente. Não tem variação da temperatura. O que macete, né, que é igual a MC ΔT, T maiúsculo, varia a temperatura. E esse daí não varia a temperatura. Então já sabe, se não houver variação de temperatura, eu vou usar o Q-mole. Q-mole é o quê? Que é a quantidade de calor, que é igual a massa vezes o latente dele. A gente vai ver agora um pouquinho sobre o que é isso. É a quantidade de calor necessária para variar o estado físico da matéria, está escrito errado ali, né? Para variar o estado físico da matéria sem variar a temperatura. O calor latente pode ser calculado usando essa equação aí, que é o Q-mole. Fácil da gente gravar, né? Q-mole. Então, as unidades que a gente vai usar vai ser o latente, né, da substância, que é caloria por grama, ou a outra aí, que é joule por quilograma. Então, ali estão alguns latentes de fusão, quando a água começa a mudar o seu estado físico, né? Aí, no caso, tem a solidificação, a vaporização, quando começa a virar vapor, e a condensação, né? Aí tem o valor dela também. Então, aí continuo com alguns exemplos, né? Tá dizendo aí, por exemplo, que para a água, a 1 atm ou 1 atmosfera, que é uma unidade, se o calor latente de fusão são 80 calorias por grama, significa que para cada 80 calorias que um bloco de gelo a 0 graus Celsius receber, 1 grama de gelo se transformará em 1 grama de água também a 0 graus Celsius. E isso sem mudar a temperatura. Vamos continuar. Então, estão aí as duas fórmulas, calor sensível ou específico versus calor latente. Então, está arriscado aí. O calor sensível ou específico tem variação de temperatura. Calor latente não tem variação de temperatura. Esse Φ, essa letrinha aí, tá vendo? Que macete. Aí não tá o T maiúsculo de temperatura. Tá um símbolo, parece um zero cortado. É a letra Φ. Ela representa também variação de temperatura, mas nós vamos usar aqui na escola, nós vamos usar o T maiúsculo, ok? Vamos continuar. Olha aí no gráfico que interessante. Era gelo a menos 10 graus Celsius, então aí seria o calor específico ou sensível. Então, nessa primeira etapa aí do menos 10 graus Celsius até o zero, variou a temperatura? Sim, tanto é que o gráfico, ó, está crescendo. Então, está variando a temperatura. Quando chegou lá no zero, o gráfico ficou reto. Então, ali já seria o Q-mole, ou seja, Q igual a M massa vezes a latente. Certo? A latente de fusão, porque o gelo está se transformando em líquido. Está ocorrendo ali, no meio das moléculas do gelo,
uma mudança. O estado de sólido está passando para o estado de líquido. Então, está acontecendo uma mudança no meio ali das moléculas do gelo, mas não alterou a temperatura, porque a linha está reta, está em cima lá da seta que indica o calor, no 0 graus. Então, ali não mudou a temperatura. Ali continuou 0 graus por um determinado momento para ver essa transformação das moléculas ali dentro do gelo. Depois continuou subindo. Então, ali já variou a temperatura, nós já usaríamos a fórmula Q-macete. Continuou. Quando chegou no 0 graus, no 100 graus, ficou também reto. Ou seja, parou de variar a temperatura e houve uma mudança de estado físico. Do líquido começou a virar gasoso. Ali nós vamos usar já a latente de vaporização, certo? Então, não mudou a temperatura ali no 100 graus Celsius. Depois continuou subindo e já mudou a temperatura, né? Porque houve uma variação ali. Então, é assim que funciona, gente, nos tipos de calor e nos processos de transformação, né, dos estados físicos das substâncias ou da matéria. Reforçando a teoria, tá aí, ó, menos 10 graus Celsius era gelo. Então, foi o calor sensível, porque foi modificando a temperatura. Depois, quando chegou no 0, não mudou a temperatura, mas mudou o estado físico. De sólido passou para líquido, porque precisou de uma latente de fusão de 80 calorias por grama. Então, houve uma mudança no interior do estado físico do gelo, né, da água. Ela se tornou líquida. Aí, depois disso, a temperatura continuou subindo, foi para 25 graus Celsius, foi para 75 graus Celsius, tudo isso é o Q-macete ainda, ou calor sensível, ou específico. Depois, quando chegou no 100, deu uma paradinha lá, parou de mudar a temperatura, mudou só o estado físico, né? Do líquido, houve uma transformação para o estado gasoso. E para isso precisou de 540 calorias para elevar cada grama daquela água em estado líquido, para se transformar em vapor. Então, ali nós vamos usar o calor latente, porque não houve mudança, só houve mudança do estado, não houve mudança de temperatura, só houve mudança do estado físico da água. Depois ela se transformou em vapor a 120 graus Celsius, já foi mudando a temperatura do 100 para 120. Ok? Dá uma olhadinha aí na ilustração para entender melhor. Aí, novamente, nós temos o gráfico, né, mostrando as mudanças dos estados da matéria e também da temperatura. As setinhas, os riscos vermelhos mostram a mudança de temperatura e os riscos azuis mostram a mudança do estado físico da matéria sem variar a temperatura. Dei uma olhadinha com atenção. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre dilatação dos corpos, né? Algumas curiosidades interessantes. Não sei se alguém já teve a oportunidade de observar ao vivo e a cores, como que às vezes nos trilhos dos trens acontecem algumas deformações que não foram feitas pelo homem, né? E devido ao verão às vezes muito intenso, acontecem curvas que não foram produzidas ali intencionalmente nos trilhos do trem. Por que será que isso acontece? Isso acontece devido à dilatação térmica. E existem alguns tipos de dilatação. Nós temos a dilatação linear, né, que ela acontece no comprimento, apenas no comprimento, às vezes era assim e de repente com calor fica grande. Existe também a dilatação superficial, que acontece no comprimento e na largura, né, o calor faz aumentar o tamanho no comprimento e na largura. E existe a dilatação volumétrica, que já acontece nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E a gente observa isso direto no dia a dia. Vamos ver se tem alguns exemplos aqui. Primeiro vamos descobrir por que os corpos se dilatam. Por que eles aumentam do tamanho? Do original acaba aumentando o tamanho. Então, se a temperatura de um corpo aumenta, consequentemente aumenta a velocidade de seus átomos e moléculas que passam a se movimentar rapidamente, ocorrendo um aumento no afastamento médio entre os átomos que compõem aquela substância, o que causa o aumento nas dimensões do corpo, ou seja, do seu volume. Isso é o que se chama dilatação.
e ela ocorre por causa do aumento da temperatura, faz as moléculas, né, e os átomos se movimentarem e se afastarem, então faz com que aumente o tamanho. Isso é bem notável, por exemplo, aqui em casa nós temos um portão de lata, né, de metal, e o que que acontece? Toda vez que o sol está muito intenso, eu não consigo abrir o portão direito. Porque ele aumenta de tamanho, então ele agarra na abertura dele. Não consigo abrir, eu preciso desse pedido do meu esposo para poder puxar o portão e conseguir abrir. Isso aconteceu por quê? Dilatação por causa da temperatura. E um dia comum, com uma temperatura amena, ele abre facilmente. Então esse é apenas um exemplo, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Olha aí um exemplo de dilatação linear, olha o que aconteceu com a linha de trem, que antes era reta, ela aumentou de tamanho e fez essa curva aí, ó. Loucura, né, gente? Mas é o que acontece com a dilatação linear, essa daí, aumentou o comprimento. Aí nós temos uma dilatação superficial, quando você pega uma moeda, a moeda consegue passar por esse orifício aqui, ó. Mas se você esquenta a moeda, ela já não consegue mais passar. Ela aumentou no comprimento e na largura. Aqui outro exemplo de dilatação superficial, né, que aumenta o comprimento. Olha só como que ficou aqui na ilustração. Interessante, né? Aumentou o comprimento e a largura. Olha como que era lá no asfalto e também na parte que separa a calçada ali, né? Nos murinhos. Continuando. Olha aí um exemplo de dilatação volumétrica. Às vezes também quando a gente coloca um líquido, né, para gelar, estoura até a garrafa, né? O líquido ali, ele começa a aumentar o tamanho, né? Olha que interessante que ficou aí. Extravasou depois que foi aquecido também, isso acontece. Então, são alguns exemplos, né? Mas o que tem a ver agora essa gasolina aí? Né? O homem colocando gasolina no carro. O que será que isso tem a ver? É uma curiosidade que eu achei super interessante, tem a ver com a dilatação. Então, gente, quando a gente vai abastecer o carro, não é bom que se encha o tanque até o seu limite. Por quê? Vai entornar. Ao passo que a temperatura vai aumentando e vai esquentando, a tendência é haver uma dilatação do volume da gasolina ou do etanol, né, do combustível que é usado. Então, quando há essa expansão devido ao aumento da temperatura, acaba transbordando. Então, quando as pessoas vão encher o tanque, elas sempre deixam um pouco a menos para poder não acontecer isso. Então, tudo é bem pensado antes de ser feito. As pessoas têm que saber desses detalhes para poder não fazerem coisas erradas e acabar estragando depois a pintura do carro devido a algum combustível que ficou vazando. Aí tem uma tirinha interessante sobre dilatação térmica, né? O rapaz não consegue aí desatar a porca e o outro conseguiu por quê? Porque ele esquentou. Então ela dilatou, aumentou de tamanho e ele conseguiu tirar com facilidade. É comum, às vezes, quando as pessoas colocam as vasilhas para lavar, os copos para lavar, um copo ficar agarrado dentro do outro, né? Um copo de vidro ficar agarrado dentro do outro. O que a gente faz para desgrudar? Porque às vezes não desgruda de jeito nenhum. Você tenta, faz força para lá e para cá e não consegue tirar. Por quê? Porque eles estão agarrados ali. Então, o que você pode fazer para poder não quebrar o copo? A solução não é quebrar o copo para tirar o outro, não. A solução é você colocar o copo de baixo, né, numa água quente, uma água fervente. Coloca ele ali, ele vai aumentar de tamanho e o de cima vai sair facilmente. Então, uma dica que é dada por causa da dilatação térmica. Vamos ver agora alguns exercícios resolvidos para a gente poder ver como que como que a gente pode usar essas fórmulas. O primeiro exercício aí é um exercício de calorimetria. E aí fala, um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Observa-se que 200 gramas deste líquido se aquecem de 20 graus Celsius. Esse 20,0 não precisa desse vírgula zero. É a mesma coisa que 20. 20 graus Celsius em 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em caloria por grama grau Celsius? Então,
Houve variação da temperatura? Houve. Então, nós já vimos aí que nós não vamos poder usar o Q mole, vamos ter que usar o Q macete, porque houve uma variação da temperatura. Então, vamos ver. Quantidade de calor produzida, ali falou que foram 20, né? 20 calorias em 20 minutos. Então vamos ver o que a gente vai fazer. E aí falou que ele é aquecido através de uma fonte térmica que provê 50 calorias por minuto. Então, o que seria esses 50 calorias que ele recebeu, certo? 50 calorias, geralmente a unidade de medida que a gente usa no Q é o calorias. Então, ele precisou de 50 calorias. Só que não foi em 1 minuto, foram em 20 minutos. Então, o que a gente vai fazer? 50 vezes 20 ou 20 vezes 50, que vão dar 1000 calorias. Então, eu precisei de 1000 calorias para usar nesse problema aí. A massa, foi dada a massa? Foi 200 gramas. Massa, a unidade de medida dela é o grama ou o quilograma. Nós vamos usar o grama aí. Então, 200 gramas. E a temperatura foram 20 graus Celsius. Nesses 20 minutos, né? A temperatura usada foram 20 graus Celsius. A pergunta é qual é o calor específico. Então, agora é só colocar os valores nas suas respectivas letras. Q, 1000, igual a massa, 200, igual vezes C, né, que eu não sei ainda o valor, vezes o 20, que são as que é a temperatura utilizada nesse exercício. Ali colocou delta φ, mas na verdade é delta T maiúsculo, que é o que a gente mais usa. O φ também representa temperatura em física. Então, agora o que eu vou fazer? Separar onde tem a letra e terminar a conta. Nós vamos achar aí o resultado de 0,25 calorias por grama grau Celsius. Ok? Bem tranquilo de ser feito esse exercício aí. Dá um tempinho para vocês analisarem ele melhor. Vou colocar aqui com a minha resolução também, mais detalhada um pouco do que esse exercício. Podem copiar no caderno para poder ter um exemplo, né, de como que se faz esse exercício. Às vezes não vai ter acesso todas, né, em todos os momentos ao vídeo, mas ao caderno, por escrito, fica muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Calcular a quantidade total de calor para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Lembrando que para transformar o gelo de menos 20 até a água a 40 graus Celsius, não é um processo único. Eu vou ter ali primeiro, lembra do gráfico que a gente viu agora há pouco? Eu vou ter ali primeiro um crescimento da temperatura até o 0 grau. Depois a temperatura continua inalterável, mas muda o estado físico no 0 grau. Aí depois continua subindo a temperatura para chegar até os 40 que falou ali no exercício. Então, nós temos 3 etapas aí. Então, quando a gente receber um problema desse tipo, que fala de uma variação de temperatura, né, em 3 estágios diferentes, do negativo até o positivo, a gente tem que lembrar que tem esses tipos de calor no decorrer do processo. Então, vamos lá. Aí já foi dado até no exercício o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. A latente de fusão, vocês veem como é que vai ter que usar mesmo, né, o calor latente. E o calor específico da água, de 1 caloria por grama grau Celsius. Notaram que a água precisa de mais caloria para modificar, né, o seu estado físico do que para poder elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius do que o próprio gelo? Então, são diferentes, né, o calor específico de cada um deles. Então, vamos lá. Aqui tem um desenho, né, do gelo a menos 20 graus Celsius. Para ele chegar até o 0 graus Celsius, qual fórmula eu usaria? O Q macete, porque mudou a temperatura. Então, primeiro aqui, coloquei Q total, né, o calor total, é igual ao primeiro calor, que é o calor específico ou sensível do gelo, mais, quando ele chegou no 0 grau, ele não mudou de temperatura mais, ele teve um calor latente. Então, seria o meu QL, que é o calor latente, que está ali, mais o calor da água, né? A quantidade de calor da água. Porque do gelo
né, até os 40 graus Celsius, eu tive outra mudança de temperatura, certo? Então, vamos lá. O Q total meu vai ser o primeiro, Q macete, porque mudou de temperatura. O segundo, Q mole, porque não mudou de temperatura, né, no 0 grau, mas mudou o estado físico. E depois, continuou mudando de temperatura até chegar no 40, seria o Q macete. Aí, agora é só colocar nos lugares. O Q total vai ser igual a massa do gelo, 50 gramas, tá ali, vezes 0,5, que é o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo, que ali no caso foram 20 graus Celsius. Mais 50, que é a massa do gelo ainda, que ainda estou modificando ele, vezes 80, que é o latente de fusão. Logo depois, eu vou usar a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, que foi 40 graus Celsius. Ainda estou usando a massa do gelo, né? Porque foi tudo uma coisa só, não modificou a massa. Então, ainda vou usar os 50 aí nesse caso. Então, seria 50 vezes o calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura, que foi 40. Continuando agora a resolução do exercício, vamos ver como que fica. Então, continuando aí, o que vai acontecer? Nós vamos agora colocar os valores, é só a gente resolver as fórmulas e colocar os valores nos lugares certos. Continuando aí, o Q macete do gelo, né, ou seja, 50 vezes 0,5, que é o seu calor específico, vezes o 20, que é a variação da temperatura. Por que vezes 20 e não menos 20? Porque eu vou ver aí quanto que variou. Do menos 20 para chegar até o zero, variou quantos graus? 20 graus. Então, houve uma variação de 20 graus, do menos 20 até chegar no zero, né? Foi elevando a temperatura até chegar no zero, a variação foi de 20 graus. Então, vai dar aí 500, né? 500, a quantidade de calor necessária foi 500 calorias, 500 calorias. Depois vai continuando, né? O calor latente, que é o que mole, é a massa de 50 gramas, que é do gelo, vezes o calor latente de fusão, que são 80, que já foi dado aí no exercício, né? Então, 50 vezes 80, 4.000 calorias. Depois, o Q macete, porque continuou subindo a temperatura, do zero foi para lá no 40 graus Celsius. A massa que eu estou usando é a do gelo, 50 gramas, vezes o calor específico agora já é água, não é mais gelo, porque a partir do 0 grau, né, já começou a subir a temperatura, já é água, já mudou o estado, né, foi para líquido. Então, o calor específico da água que já foi dado aí, 1 grau Celsius, vezes a variação da temperatura, do 0 até o 40, variaram 40 graus. Então, é só fazer essa conta, que vão dar 50 vezes 1 vezes 40, vão dar 2.000 calorias. Então, agora é só somar esses resultados. O Q total, a quantidade de calor total, seria 500 mais 4.000 mais 2.000, que dariam 6.500 e 500 calorias. Né? Bem tranquilo, mas é necessário antes ler o exercício com atenção e interpretar, tentar imaginar o que está acontecendo. Em física, muitas das vezes isso acontece. E às vezes a gente erra porque a gente quer fazer rápido, quer jogar logo a fórmula e acaba errando porque a gente não pensa no que está dizendo na verdade o problema. Então é necessário a gente pensar um pouquinho antes para tentar resolver. Agora tem aí, né, um quadrinho de resumo de tudo que a gente estudou até agora. Essa é a nossa matéria do primeiro bimestre, né, sobre calor e temperatura. Lembrando que existe diferença entre os dois, né? Calor é a transmissão, né, energia térmica em trânsito. Agora já a temperatura não, é o grau de agitação das moléculas dentro do nosso corpo, né, que ganha energia cinética com o aumento da temperatura. Então aí tem um bom resumo, eu gostaria que vocês copiassem esse resumo no caderno,
para poder ter como material de estudo depois, de acesso mais rápido, ok? Então, a gente vai finalizando aí, deixando uma mensagem bem interessante, que diz que até o mais resistente metal se dilata com altas temperaturas. Não vai ser um coração frio, que não vai mudar ao receber um toque de amor. Então, o amor pode aquecer um coração, né? E fazer aquele coração frio, né? Melhorar um pouco mais. Nunca se esqueçam disso. Mas não se esqueçam também que o excesso de amor pode trazer sérias consequências. Olha aí a mensagem. Um beijo a todos, tá? Tchau, estudem.